mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. Já ouvimos aqui nessa semana o ex-ministro da Infraestrutura, candidato pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. E hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o atual governador, candidato pelo PSDB, Rodrigo Garcia. Candidato, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, é um prazer poder estar aqui na Band News falando sobre São Paulo, falando sobre o futuro de São Paulo, aquilo que interessa a nossa população. Afinal de contas, no dia 2 de outubro, todo mundo vai escolher o futuro governador de São Paulo. Bom, a partir da sua primeira resposta, eu começo a contar aqui o tempo dessa nossa entrevista. Temos mantido aí uma isonomia entre todos os candidatos convidados aqui a participarem dessas entrevistas. Candidato, a gente citou aqui recentemente que houve uma mudança de paradigma nas pesquisas quando os brasileiros são questionados sobre as suas principais preocupações. Saúde normalmente vinha sendo apontada como uma grande preocupação. Só que aí houve uma pesquisa recente, até divulgada pela CNI, mas outros levantamentos também, apontando para a situação do desemprego, dos preços, da inflação, mas o desemprego principalmente, né, uma grande preocupação apontada por 40% dos entrevistados, né? E além disso, além de São Paulo ter hoje mais de 3 milhões de desempregados, a gente está olhando para um cenário em que 13 em cada 10 brasileiros estão na informalidade. Como mudar esse cenário se a questão econômica não depende única e exclusivamente do governo estadual? O que é possível fazer? Olha, Sheila, o governo pode fazer muito, né? O governo do estado, ele tem suas limitações em relação à macroeconomia, mas ele pode fazer muito. O que nós estamos fazendo, inclusive, nesses últimos 3 anos. O São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil na sua economia nesses últimos 3 anos, 2019, 20 e 21. Não fosse esse crescimento, a situação em São Paulo seria muito pior. Nós estamos gerando 1 de cada 3 empregos no Brasil. Hoje, a taxa de desemprego em São Paulo é menos de 10%. Agora, o que a gente observou? Que a gente cresceu muitas vezes em setores de maneira desigual, o que contribui inclusive para o aumento da desigualdade. Então São Paulo cresceu muito, mas ainda tem muitos desafios a serem vencidos. O governo do estado tem feito todo o seu esforço através de recursos públicos para fazer, por exemplo, o maior programa de obras da história de São Paulo, que é o Pro São Paulo. Hoje nós temos mais de 8 mil obras sendo realizadas no estado, gerando mais de 200 mil empregos. Vou citar uma que é importante para as pessoas identificarem. A linha 6 do metrô. Nós temos 9 mil pessoas trabalhando dentro da linha 6 do metrô, que é a maior obra pública da América Latina. Agora, além das obras, a geração de emprego no estado como o nosso, ele vem da economia criativa e vem também da indústria. E aí você tem várias ações a serem feitas. Crédito, através do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo, mão de obra qualificada, porque os investidores só vêm com seus investimentos, com as suas indústrias, com as suas empresas, naqueles estados que têm mão de obra qualificada. Então São Paulo precisa reforçar sua mão de obra qualificada através do ensino médio técnico, através dos cursos de qualificação. São Paulo precisa cada vez mais oferecer energia limpa e barata para que as indústrias venham para cá. E para isso a gente já está antecipando o gasoduto ali do pré-sal de Santos, trazendo gás mais barato para que as indústrias se instalem aqui em São Paulo. Então é um conjunto de ações. Eu vejo que São Paulo cada vez mais vai ser um estado industrializado sim, mas com indústria 4.0, com indústria não poluente, com a indústria de software, por exemplo, mas um estado que será o grande prestador de serviços para o Brasil, inclusive serviços na área da saúde. Eu falo que São Paulo é o hospital do Brasil. Rico e pobre de outro estado vem se tratar aqui em São Paulo, porque sabe que a saúde de São Paulo é a melhor do Brasil. Então nós temos que olhar essas vocações, temos que olhar essas oportunidades e focar na geração de emprego em São Paulo com vários instrumentos. Porque quando a gente fala de economia, né, governador, a gente realmente abre um leque muito grande de outras áreas para tratar. Então, por exemplo, nessa questão específica da situação econômica, a gente pode falar de fome, de insegurança alimentar, aumento da população de rua, déficit habitacional, que é algo que também a gente tem falado bastante em outras entrevistas, né? Talvez o estado de São Paulo seja o único que usa orçamento próprio, né, para investir em habitação, mas ainda assim são metas consideradas modestas. Aliás, é do ICMS que vem esse investimento, e recentemente a gente teve aquela PEC aprovada no Congresso Nacional. São Paulo, inclusive, foi, o senhor esteve em Brasília, São Paulo foi à Justiça para tentar recuperar isso. Em relação ao déficit habitacional especificamente, como ter metas mais ambiciosas nesse sentido para sanar esse déficit, uma vez que o investimento vem do ICMS e essa verba do ICMS, esse recurso do ICMS está comprometido para o ano que vem? Olha, Ivan, uma boa pergunta, né? São Paulo é o único estado do Brasil que coloca 1% do que arrecada em ICMS em habitação, por 2 motivos. Porque a habitação gera emprego e a habitação
produz a realização de um sonho, que é o sonho da casa própria. Eu fui secretário de Habitação de São Paulo, entreguei na minha época mais de 130 mil unidades habitacionais, foi o recorde absoluto que São Paulo teve. Só que naquela ocasião, nós juntávamos os programas do Estado com os programas federais para potencializar esse dinheiro. E o que aconteceu nesses 3 anos e meio? Acabou o dinheiro do governo federal para a faixa 1, que é a faixa mais pobre. Não contratou nenhum faixa 1 nesses 3 anos e meio aqui no nosso estado de São Paulo. Mas acabou o dinheiro para o estado de São Paulo, porque outros estados... Não, descontinuou o Minha Casa Minha Vida faixa 1 no Brasil inteiro, né? Em São Paulo, como o maior estado, foi o maior prejudicado. Então nós tivemos que tocar a nossa vida só com o dinheiro de São Paulo. São Paulo tem mais de 1 milhão de unidades habitacionais em déficit. A gente precisaria construir mais de 1.100.000 unidades, acho que essa é a última conta, para poder dar casa para quem não tem casa. Mas um outro grande desafio, Ivan, também é a casa inadequada. É a casa em comunidades, em favelas. Nós temos 3 milhões de unidades assim. E São Paulo tem vários programas para construir casa para quem não tem casa, mas também para reformar e melhorar as casas de quem já tem casa. Nós lançamos um programa agora recente, que é o Viver Melhor, que a gente reforma a casa dentro da comunidade. A gente está fazendo isso em Heliópolis, fizemos isso ali em São Bernardo do Campo, na comunidade do DR, estamos fazendo em Santo André. Nós pegamos todas as grandes cidades e estamos nesse momento com quase 20 mil unidades sendo melhoradas. Se você entra numa casa dessa, Ivan, você vai observar que ela não tem um banheiro adequado, não tem uma sala, não tem uma ventilação, a parede não tem reboco, o teto tem goteira, e a gente está reformando. Nós conseguimos pela primeira vez fazer isso em São Paulo, porque antes o governo só conseguia fazer urbanização, rua, sarjeta, esgotamento sanitário e iluminação. É a primeira vez que o governo está conseguindo colocar dinheiro público dentro da casa das pessoas. E isso está mudando a realidade dessas pessoas. Mas o desafio é grande. E aí, Ivan, não tem como não falar no Pacto Federativo, porque São Paulo tem o seu ICMS. Eu lutei, como você colocou, para preservar as receitas de São Paulo. Eu fui o primeiro governador que reduziu o ICMS da gasolina, mas ao mesmo tempo eu fui no Supremo Tribunal dizer o seguinte: olha, o Pacto Federativo pressupõe receitas para os estados e eu preciso preservar a minha receita. O Supremo deu a decisão judicial e São Paulo está compensando hoje aquilo que está deixando de arrecadar. Então nós estamos com as contas equilibradas. Agora, o Pacto Federativo é fundamental para que isso seja revisto. São Paulo mandou, ano passado, 716 bilhões de reais para o governo federal em impostos federais arrecadados aqui. É 42% do que o Brasil arrecada. E voltou 46%. Então, se voltasse um pouco mais para São Paulo, nós teríamos grande parte dos nossos problemas resolvidos. Por isso que eu convidei o Edson Aparecido para ser o meu candidato ao Senado, que é um homem experiente, foi deputado federal, estadual, secretário de saúde aqui do Bruno Covas e do Ricardo na Prefeitura de São Paulo, para que o Edson possa ser senador por São Paulo e lutar pelo Pacto Federativo e também por verba do SUS. Porque cada vez mais, Ivan, o governo federal vai tirando o dinheiro federal dos investimentos e vai deixando nas costas dos governadores e dos prefeitos. E nós estamos num país onde esse pacto precisa ser revisto para que a gente estabeleça algumas prioridades, e a habitação é uma delas, para que a gente possa avançar e minimizar o problema do déficit habitacional. Bom, governador, a gente tem aqui uma questão da fome, né? A gente sabe que a pandemia piorou bastante, a gente tem uma inflação em alta, né? E a gente tem um levantamento recente que mostrou que 6 mil pessoas buscaram ajuda em dezembro, na verdade, foi um dado de dezembro, né? Nas UBSs aqui de São Paulo, por causa da fome, né? Procurando um jeito de se alimentar. Queria saber o que o senhor tem, quais são os planos para combater a fome, não só aqui na capital, mas no estado como um todo. Mayara, nós temos um grande programa, por exemplo, que é o Bom Prato, né? Que tem restaurantes populares no estado todo. Durante a pandemia, a gente percebeu que a desigualdade estava crescendo. Se a gente olhar, são mais de 6,5 milhões de pessoas que vieram para a pobreza depois da pandemia no Brasil inteiro. A gente percebeu que isso estava crescendo, a gente criou o Bom Prato Móvel. As mesmas cozinhas que fazem a comida para o restaurante fizeram mais comida para distribuir na comunidade. E nós estamos ampliando o Bom Prato Móvel. Esse ano nós vamos servir 2 milhões a mais de refeições no sistema Bom Prato de São Paulo. E eu estou lançando no meu programa de governo agora o Bom Prato no bolso, que é o cartão Bom Prato, para que aquela comunidade ou aquela família que não consegue acessar um restaurante do Bom Prato, que não consegue acessar um Bom Prato Móvel, ela possa comprar no seu supermercado, na sua venda ao lado da sua casa, produtos alimentícios. O Bom Prato Móvel chegará para a população mais pobre. Nós estamos fazendo o cruzamento do CadÚnico da extrema pobreza de São Paulo. Mais de 1.300.000 famílias hoje com cadastros atualizados e nós queremos alcançar essa população. Mas você tocou num ponto, mesmo que seja de dezembro, mas isso ainda está valendo. Muitos dessa população, ela não consegue acessar os serviços do Estado.
Eu, por exemplo, nós lançamos o Vale Gás. Ainda tem 70 mil pessoas que têm direito ao Vale Gás em São Paulo e não foram retirar. Porque elas não estão precisando? Não, porque às vezes ela nem sabe. Então nós vamos reforçar na pactuação do Sistema Único de Assistência Social o agente da família em cada cidade. Para que, assim como na saúde a gente tem o médico de família, o agente de família, a gente tem um agente social para bater na porta mesmo dessa população mais carente, conversar com a família, ver as suas prioridades, ver as suas necessidades e dizer, olha, tem programas sociais para te atender. É pegar pelo braço mesmo e ajudar essa população a acessar aquilo que é direito dela. Então, nós temos na área de segurança alimentar esse projeto, que é o Bom Prato, Cartão Bom Prato. Nós temos o agente de família. Quando eu falo de segurança alimentar, eu não posso esquecer do pequeno produtor rural do interior. A agricultura familiar está sendo estimulada. Nós estamos fazendo compras públicas desses pequenos agricultores para a merenda escolar do Estado. Eu não posso esquecer também de outros programas sociais de geração de renda. E nós temos que agir rápido, porque é muita gente que foi para a extrema pobreza e que precisa sair da extrema pobreza para continuar seguindo a sua vida. Então, eu diria que são programas assistenciais muito pontuais, muito específicos para cada população. Nós, por exemplo, esse mês de julho, liberamos para a Prefeitura de São Paulo 10 mil bolsas do Bolsa Trabalho. O que é o Bolsa Trabalho? A gente dá R$ 540 por mês para uma pessoa trabalhar 4 horas por dia. Até no meio do ano, nós não tínhamos preenchido essas vagas. Aí nós fizemos um mutirão com a prefeitura e hoje as 10 mil bolsas estão ocupadas. Junto com essas 10 mil aqui, Mayara, nós temos mais 90 mil pessoas no interior. São 100 mil pessoas que estão trabalhando hoje no Bolsa Trabalho do governo de São Paulo, que não teria outra fonte de renda. Então, tudo para a área social e o maior projeto que eu lancei para os próximos 4 anos, que a população mais pobre no meu governo não vai pagar imposto estadual. Nós vamos devolver todo o imposto pago por essa população através do Nota Fiscal Paulista. Então eu poderia aqui citar tantos outros exemplos, mas a segurança alimentar, o imposto zero para pobre em São Paulo e também a geração de renda para essa população são ações e políticas públicas para a gente ajudar quem precisa. O senhor também falou rapidamente sobre saúde, a gente vai seguir ainda nesse tema, abrindo espaço aqui para a pergunta da nossa âncora do Entre Nós, apresentadora também do Boa Tarde São Paulo, na Band, Adriana Araújo faz a pergunta. Bom dia, governador. Bom dia a todos. O Boa Tarde São Paulo está acompanhando de perto a situação de pacientes, milhares de pessoas à espera de uma cirurgia eletiva no estado de São Paulo. Não é uma cirurgia considerada de urgência, mas é muito difícil essa espera para quem está sentindo dor, com a rotina alterada. O estado fez um mutirão, mas está longe de conseguir zerar essa fila, que hoje tem em torno de 460 mil pacientes. O que mais pode ser feito para acelerar esse atendimento nas cirurgias eletivas e para que essa fila não continue a crescer nos próximos anos? Muito obrigada. Olha, obrigado, Adriana. Eu criei um mutirão de cirurgias em maio, justamente para que a gente pudesse atender essa população que deixou de ser atendida durante os 2 anos da Covid. As filas de cirurgias eletivas, elas aumentaram em São Paulo, aumentaram no Brasil e aumentaram no mundo todo. E hoje nós estamos vivendo uma situação não só de muita demanda no sistema público de saúde, mas também no sistema privado. Por isso, se a gente não fizesse nada, nós íamos levar mais de 3 anos para fazer essas cirurgias. Cirurgias como varize, como vesícula, como catarata, enfim, que são cirurgias importantes para aquela população que precisa dessa cirurgia. Nós fizemos um mutirão de cirurgia. O que é isso, Adriana? A gente amplia as cirurgias sendo feitas dentro dos hospitais e equipamentos do Estado. Então, hoje, os hospitais estaduais, os AMES, estão operando mais do que vinham operando anteriormente. Mas, além disso, eu estou comprando cirurgia na iniciativa privada. No mês passado, nós conseguimos comprar mais de 70 mil cirurgias em hospitais privados, em clínicas privadas e em hospitais filantrópicos. Como é que eu consegui fazer isso? Porque eu consegui um parecer dentro do Estado que eu posso pagar o dobro do que paga o Ministério da Saúde nessas cirurgias. E aí a iniciativa privada teve interesse de fazer cirurgias para o Estado. Então nós estamos agora nesse mutirão, as pessoas estão sendo chamadas para fazer os exames pré-operatórios para serem encaminhadas para suas cirurgias. Muitas vezes elas não vão fazer uma cirurgia no hospital do Estado, vão fazer num hospital privado, porque o Estado está comprando essas cirurgias. Eu pretendo, então, eliminar essas filas até o final desse ano. Nós temos feito toda semana, todo mês, novas licitações e novos chamamentos para que os hospitais privados venham ofertar cirurgias ao Estado e até o final do ano nós vamos ter essa fila normalizada. Estamos operando mais nos hospitais do Estado e estamos comprando cirurgias na iniciativa privada para enfrentar esse problema.
Uma das propostas dessa série, governador, é tirar também o foco que existe sobre a capital, a região metropolitana. A gente abre espaço para problemas que outras regiões do estado enfrentam e que muitas vezes a gente não vê nas principais manchetes. Né? A gente vai continuar falando de saúde, mas vai agora para o Vale do Paraíba. A pergunta é da nossa colega Bianca Góes. Olá, candidato. Apesar do recuo da pandemia no Brasil, a falta de leitos no SUS ainda é um problema aqui na região do Vale do Paraíba. Nós temos a construção do Hospital Regional em Cruzeiro, mas o que o senhor irá fazer até a entrega deste equipamento para suprir essa necessidade aqui na região? Olha, Bianca, várias ações, né? Vamos lembrar que há 3 anos atrás nós só tínhamos o Hospital de Taubaté, o Hospital de São José, de alta complexidade, atendendo o Vale do Paraíba. Hoje nós temos o hospital lá de Caraguatatuba, que é um novo equipamento do estado, de alta complexidade, que está atendendo o litoral norte. Nós abrimos o AME em Taubaté, que é um AME, inclusive, que faz cirurgias e que está se transformando em AME oncológico. E começamos a obra do hospital lá de Cruzeiro, que vai ser fundamental para o futuro da região do Vale do Paraíba em relação à saúde. Enquanto o hospital, por exemplo, de Cruzeiro não está pronto, nós estamos ampliando os nossos convênios com os hospitais filantrópicos. Ali em Lorena, a Santa Casa tem recebido apoio e várias outras santas casas da região, para que a gente consiga melhorar o sistema de saúde no Vale do Paraíba. Nós temos 2 desafios, Bianca. Primeiro é cuidar do emergencial. A pandemia nos deixou uma herança maldita no sistema de saúde, com essas filas, com procedimentos que deixaram de ser feitos. E hoje você vai no hospital público, no hospital privado, está tudo lotado. Então, nós precisamos cuidar dessa emergência, e eu estou cuidando dessa emergência, contratando serviços onde é possível nos hospitais privados. Mas nós temos que olhar o médio prazo de maneira estruturante. E o Hospital de Cruzeiro vai equacionar a oferta de leitos aqui no Vale do Paraíba para que a população que precise de atendimento médico tenha atendimento médico de qualidade. E eu reforço, enquanto isso não acontece, o apoio a mais nas santas casas, nos hospitais filantrópicos, para que a gente possa atender bem a população do Vale do Paraíba. Bom, governador, a gente continua com as perguntas, né, os questionamentos de repórteres e apresentadores do Interior do Estado. A gente vai agora para Campinas. Nosso colega Gustavo Gimenez tem uma pergunta. Vamos ouvir. Oi, candidato, bom dia. Um problema recorrente aqui na região de Campinas, principalmente em algumas cidades que dependem do abastecimento por meio de represas, é a falta d'água no período de estiagem. Gostaria de saber qual seria aí o apoio que o Estado deveria dar, pelo menos no projeto do senhor, para esses municípios, para evitar a falta d'água, até mesmo um projeto sustentável em parceria com as prefeituras. Gustavo, uma pergunta importante. Se a gente olha o estado de São Paulo, o grande desafio hídrico que nós temos em São Paulo é justamente Campinas, a bacia do PCJ. Porque nessa região nós não temos o aquífero, onde você fura um poço e ele dá água para a população. Então nós temos feito obras que são de responsabilidade do Estado. Aqui na região de Campinas mesmo nós temos a barragem de Pedreira, a barragem de Amparo, que vão reservar água para essas regiões e para essas cidades pelos próximos anos, e as obras estão em pleno desenvolvimento. Estamos investindo mais de 400 milhões nessas 2 barragens e estamos apoiando as cidades nos seus desafios. Eu, por exemplo, tive recentemente ali em Indaiatuba, onde um consórcio de Indaiatuba, de Itu, de Cabreúva e de Salto tinham a ideia de fazer uma barragem ali, se eu não me engano, do Rio Piraí, para que tivesse segurança hídrica para essas 4 cidades. Só que as prefeituras não tinham dinheiro para fazer isso. E o Estado aportou mais de 70 milhões de reais e a licitação será publicada agora nos próximos dias. Então nós teremos uma grande barragem para atender essas 4 cidades. Assim como nós temos feito apoio a municípios para captação de águas de superfície, apoio aos municípios para a perfuração de poços artesianos onde isso cabe. Então, o Estado tem uma responsabilidade direta naqueles municípios operados pela Sabesp. Nesses municípios nós temos feito muitas obras e dando segurança hídrica para a população. E onde não é Sabesp, onde é de responsabilidade dos municípios, das prefeituras e prefeitos e prefeitas, o Estado tem aportado recursos e feito estudos, inclusive, para planejar o futuro da segurança hídrica da região de Campinas. Governador, quero aproveitar aqui, já que a gente acionou a nossa equipe da Band de Campinas, né, e esse é um assunto que também conversa com essa região, que diz respeito a transportes. O senhor tem uma nova agenda de privatizações, que o senhor pretende privatizar ou transformar em PPP? Eu incluo aí também a questão dos transportes.
A gente já teve algumas privatizações do Jardim Zoológico, do Parque Vila Lobos. Por outro lado, algumas outras concessões e projetos que não foram adiante. Me refiro, por exemplo, ao trem intercidades, esse fazendo a ligação São Paulo-Americana, passando, portanto, por Campinas, naquele que seria o eixo norte desse projeto. E a concessão de trens das linhas 8 e 9 em São Paulo resultou numa clara piora desse serviço. Todos os dias a gente recebe mensagens de ouvintes falando onde mais haverá privatização, caso o senhor permaneça por mais 4 anos. Eu sei que eu incluí ali alguns assuntos de privatização da ligação São Paulo-Campinas e também da linha 8 e 9, mas são todos assuntos muito importantes para os nossos ouvintes. Sheila, é só observar, quando a gente fez a concessão da 8 e 9, a quantidade de problemas que a gente teve versus o que nós estamos tendo hoje. Nós estamos deixando esses problemas para trás. Tem muito ainda, viu, Nós governador? estamos deixando esses problemas para trás e eu não tenho dúvida que você vai fazer pesquisa ao final do ano e o serviço está muito melhor do que quando era do Estado. A linha 8 é um desafio porque ela serve aqui a cidade de Osasco, Itapevi, Jandira, e os investimentos todos da concessionária vão concentrar ali. A linha 9 já tem um menor problema, um menor número de problemas, são os trens aqui da Marginal. E eu não tenho dúvida que a concessão foi o melhor caminho. Foi a primeira concessão de trens, inclusive do Estado. Tivemos muitos problemas no início e nós vamos entregar um serviço público muito melhor do que tinha até o final desse ano. Quanto ao trem Intercidade São Paulo-Campinas, a certidão de nascimento do TIC saiu há 15 dias atrás. O Estado é o responsável pela obra, é quem vai fazer a obra, só que nós dependíamos de uma assinatura da renovação do governo federal na concessionária de ferrovia, a MRS. Isso aconteceu há 2 semanas atrás. A partir de agora, o governo vai finalizar o edital, buscar financiamento para que no próximo período a gente tire esse sonho do papel. Vai começar São Paulo-Campinas, com a possibilidade depois de extensão até a Americana. Então, nos próximos 4 anos, vocês verão essa obra licitada e iniciada, porque agora nós temos todas as condições de tirar o TIC do papel. Posso aproveitar? O Vitor mandou mensagem aqui. A gente quer saber se o governador vai ser capaz de terminar o Rodoanel. Olha, publicamos o edital de licitação nesse último sábado. Rodoanel é a última grande obra parada que a gente tem em São Paulo. Lembrando que a gente conseguiu retomar a linha 6 do metrô, a linha 2, a linha 15, a linha 17. Já entregamos a rodovia dos Tamoios lá no Vale do Paraíba. Todas as grandes obras que a gente encontrou parada em São Paulo, a gente retomou. O Rodoanel era o último e nós publicamos a licitação agora no sábado. Até, portanto, ao final do ano nós teremos uma concessionária que vai finalizar as obras do Rodoanel. Quero ir para a segurança, mas os ouvintes estão citando muito aqui ainda a questão das linhas 8 e 9, governador. Só para lembrar que o Ministério Público está investigando essas falhas, o governo de São Paulo multou a empresa por causa dessas falhas. Isso já gerou algum resultado? Você tem certeza que é o melhor caminho, foi o melhor caminho adotado? Não há nada mais a ser feito, é só deixar a Via Mobilidade trabalhar? Não, é fiscalizar e acompanhar como nós estamos fazendo. Essa fiscalização, inclusive, gerou multas para a concessionária de milhões de reais, gerou cooperação, inclusive, da CPTM em relação a isso. Nós tivemos muita sabotagem, muito problema no início dessa transição. Foi a primeira linha de trem. A gente não pode esquecer que muitos funcionários da CPTM foram demitidos com a concessão, portanto foi uma transição. E eu não tenho dúvida que hoje nós temos muito menos problemas do que tínhamos e nós vamos ter grandes investimentos, principalmente na linha 8, para que a gente possa ter um bom serviço público. Toda concessão, toda transição causa transtornos. E é por isso que eu falo, hoje nós estamos melhor do que há 2, 3 meses atrás e até o final do ano nós vamos estar muito melhor do que hoje em relação à linha 8 e 9. Aliás, a linha 9, Ivan, nós estamos concluindo lá a extensão dela até Varginha. Nós estamos levando o trem 2 quilômetros para frente ali na Zona Sul. Nós entregamos a primeira etapa dessa obra, que foi a estação Mendes Vila Natal, 2 quilômetros a mais. Isso muda a realidade daquela região e agora as obras levam até Varginha. Então o trem da linha 9 andou 4 quilômetros para frente ali na Zona Sul, mudando a vida de quem vive ali nessa região. Bom, a gente ainda tem 5 minutos, eu queria entrar nesse assunto de segurança, um pouquinho menos, né, mas fazer uma pergunta de forma mais geral, né, o senhor prometeu que iria usar 13%, se não me engano o número é esse, do orçamento em investimento em segurança. Queria saber, ainda falando do ICMS, da queda de arrecadação, que é algo que ainda não está consolidado, embora o senhor tenha dito que as contas estão equilibradas, em que especificamente esse dinheiro vai ser usado e se isso não vai também deixar outras áreas descobertas, né? O que, no caso, é a prioridade de investimento em segurança no estado de São Paulo? Só eu aproveitar aqui, porque a pergunta do Brian, do Fábio, segurança também, Ivan, Marcelo, a Gisela, também a Tânia e o Paulo Alexandre mandaram perguntas sobre segurança pública. Eu falo, Ivan e Maiara, que a segurança é a grande preocupação do governador, né? Nós somos responsáveis
responsável pela segurança pública da sociedade, eu acordo e durmo pensando em segurança e fazendo atitudes e tomando atitudes em relação a isso. Nós criamos a Operação Sufoco nesses últimos 3 meses, que já deu resultado. A Operação Sufoco contra o crime, ela coloca mais policiais nas ruas, pagando a diária para os policiais. Para vocês terem uma ideia, na capital, por exemplo, nós temos 5.000 policiais todos os dias. Com a Operação Sufoco, nós temos 9.700 hoje, todos os dias. Então isso combate a criminalidade e a gente viu no primeiro semestre, mesmo os crimes contra o patrimônio ser menores do que foi de 2019 para trás. Então nós estamos na menor série histórica. Agora, eu não estou satisfeito com a segurança de São Paulo e estou atuando todos os dias. Onde nós vamos aplicar dinheiro? Em equipamentos, em sistemas, que são os chamados investimentos. Eu vou fazer o detecta móvel, que é colocar as câmeras nos carros dos policiais, além das câmeras corporais. O Detecta Móvel vai participar do sistema de inteligência do Detecta de São Paulo, então nós vamos colocar 3.000 carros com o sistema do Detecta no estado. Isso vai melhorar a sensação de segurança. A compra de armamentos, que nós estamos num investimento histórico. Hoje a Polícia de São Paulo tem os melhores armamentos do mundo, também os coletes à prova de bala, e a valorização policial ao lado da melhoria do efetivo. São ações permanentes para que a gente consiga ter um estado cada vez mais seguro. Eu falo que a guerra contra o crime ela é diária, Ivan. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil em relação aos crimes contra a vida. Mas ninguém está satisfeito. Nós precisamos trabalhar todos os dias para melhorar a sensação de segurança. E agora, no meu próximo governo, eu pretendo focar nos crimes contra o patrimônio para que a gente melhore essa sensação de segurança em São Paulo. Agradeço aqui a presença nos nossos estúdios do candidato Rodrigo Garcia, do PSDB, atual governador aqui de São Paulo. São muitas as perguntas. Minha gente, obrigada pelas participações, pelo envio, mas o governador tem uma agenda, tem compromisso. A gente já está aqui sendo bastante pressionado pela assessoria. Candidato, governador, obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Olha, obrigado, Sheila, Maiara, Ivan. Foi uma boa oportunidade a gente falar sobre São Paulo, aproveitar, já que pode, né, pedir o voto da população, avaliar no dia 2 de outubro, para aqueles que puderem confiar em mim, que a gente possa continuar trabalhando por São Paulo, com dedicação, com honestidade, simplicidade, procurando resolver o problema das pessoas que vivem em São Paulo. Obrigada, bom dia. E nos próximos dias, no Band News São Paulo, seguiremos com essa rodada de entrevistas, recebendo aqui os candidatos ao governo de São Paulo.